Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial da CriaPage. Eu sou o Marcos Freire e nesse tutorial nós vamos estar falando sobre sessões delimitadas. O que é uma sessão delimitada? Uma sessão delimitada, como o próprio nome já diz, é uma sessão que vai limitar os objetos visuais às bordas daquela sessão. Então, se eu adiciono um objeto dentro da sessão e arrasto ele para uma das bordas, ele vai ser entrecortado naquela borda. Imagina que a minha mão, por exemplo, é um objeto visual, então se eu colocar ela no cantinho da sessão, eu não vou visualizar toda a minha mão. Para baixo, por exemplo, para a parte de baixo, se tiver uma outra sessão, eu não vou estar vendo essa parte da minha mão. E é isso que uma sessão delimitada faz e é o que a gente vai ver nesse tutorial. Se você estiver gostando desses vídeos, não esquece de dar um joinha pra gente. E se você for um usuário da ferramenta ou quiser acompanhar as dicas e novos tutoriais que a gente está liberando, se inscreve aqui no canal, tem o botão inscrever-se. Clica nesse botão inscrever-se e segue a gente aqui no canal. Vamos ao tutorial? Olá pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é um vídeo tutorial da CriaPage e nesse vídeo tutorial nós vamos estar falando sobre sessões delimitadas. Então, o que é uma sessão delimitada? Eu estou aqui no editor da CriaPage e a gente está visualizando aqui uma sessão, né? Esse retângulo branco aqui é uma sessão. Essa sessão aqui é uma sessão padrão que é adicionada quando você cria uma nova página em branco. Então você está criando uma página do zero, ele automaticamente já adiciona uma sessão flexível aqui no caso, né? Mas nesse vídeo tutorial eu vou estar falando sobre sessão delimitada. Então eu vou pegar e vou excluir essa sessão aqui, tá? Excluir aqui e vou adicionar, vou aqui nesse mais, né, onde eu posso estar adicionando aí seções e elementos e vou estar selecionando seção delimitada. Então adicionei aqui uma seção delimitada e a seção delimitada tem esse rótulo aqui. Esse rótulo aqui ele fica visível se você selecionou aqui nas propriedades. Então, para quem quer ter visível o rótulo aqui do tipo da sessão, vai aqui nesse mais, nesses três pontinhos aqui, vai aqui nesse ícone, preferências, vai aqui em mostrar rótulo da sessão e seleciona todas as sessões. Por padrão, vem aqui seções flexíveis. Então, se você quer ver os tipos das sessões, eu gosto de ver os tipos das sessões em todas as sessões. Então, eu vou aqui e seleciono todas as sessões. E aí, basta dar OK. Então, eu estou visualizando aqui uma sessão, ou seja, isso aqui é uma sessão delimitada. Mas, afinal, o que é uma sessão delimitada? Uma sessão delimitada é uma sessão em que os elementos que eu estou adicionando aqui, eles não passam da borda da minha sessão. Por isso, ela chama delimitada, tá? Então, eu vou só adicionar uma outra seção logo abaixo, só para a gente ver esse efeito, tá? Então, vou adicionar aqui uma seção de uma coluna. Em outro vídeo a gente vai falar sobre esse tipo de seção, que é a seção flexível, né? De colunas. E vou fazer o seguinte, eu vou duplicar, vou aqui nesse ícone de duplicar essa seção flexível e vou jogar essa seção flexível lá para o topo, tá? Porque eu quero que a minha seção delimitada fique bem no meio, para eu poder mostrar os limites aí da seção. Então aqui eu vou só mudar o fundo da seção delimitada, vou colocar esse fundo aqui meio laranja. Então a gente vê que nossa página aqui tem três seções, tá? Uma seção flexível, uma seção delimitada e uma outra seção flexível aqui. E agora eu vou estar adicionando elementos aqui dentro dessa minha seção. E a gente vai ter um outro vídeo que a gente fala só sobre os elementos que são possíveis de serem adicionados aqui na página, tá? Então não se preocupem em entender nesse vídeo exatamente o elemento que a gente vai estar adicionando aqui, as propriedades desse elemento. É só para demonstrar o conceito da seção delimitada. Então eu vou estar adicionando aqui uma imagem, por exemplo. Adicionei uma imagem nessa seção delimitada e vou colocar essa imagem aqui para cima. Vocês veem que a imagem ela fica cortada aqui dentro do escopo aqui da minha seção, né? Eu não consigo visualizar a imagem acima aqui da seção. Isso vale tanto para a parte superior quanto para a parte inferior. Então eu não consigo visualizar a imagem aqui para baixo. Também, diferente de uma seção flexível. Numa seção flexível, eu vou adicionar uma imagem numa seção flexível, tá? Só posicionar essa imagem aqui. Então deixa eu adicionar aqui uma imagem numa seção flexível, para a gente ver o efeito que tem. Então numa seção flexível, se eu for aqui para a borda, vocês veem que a imagem ela consegue ser visualizada na outra seção, de uma seção para outra. Isso dá um efeito de continuidade, né? Então, assim, para muitos casos é interessante ter esse efeito, né? Mas quais são os casos que eu não quero ter essa continuidade, né? Essa visão de uma sessão para outra?
Muitas vezes eu quero criar um design que é específico aqui dessa minha seção, e são esses casos que eu uso a seção delimitada. Por exemplo, principalmente para formas, né? Então, vou adicionar aqui uma forma para a gente ver esse efeito aqui. Então eu quero, por exemplo, fazer uma transição de uma seção para outra através de uma forma. Então vou aqui, vou adicionar aqui forma gradiente e vou selecionar aqui uma forma gradiente. Vou aqui em alterar a forma, vou selecionar, por exemplo, essa forma aqui, tá? Deixa só posicionar essa imagem um pouquinho aqui para baixo. E aí eu vou colocar essa forma aqui na fronteira dessa seção, ok? Então estou colocando aqui. Você viu que ela já ficou um tamanho bem grande, né? Mas aí o que eu quero fazer? Eu quero dar uma espécie de continuidade aqui, de uma maneira que fica como se fosse uma seção não retangular. Então aqui eu tenho essa forma, essa aqui é uma forma gradiente. Eu vou só alterar aqui, vou apagar aqui os efeitos de gradiente dessa forma. Deixa eu só colocar aqui uma cor branca para a gente poder... E aqui também eu vou colocar o branco para a gente poder ter esse efeito que eu quero aqui, um efeito de continuidade. Vocês veem que eu já tenho esse efeito de continuidade, mas se eu não tivesse a seção delimitada, o que acontece? A parte de cima dessa forma, ela ia se expandir para a seção de cima. E é isso que eu não quero. Eu quero que ele corte essa visualização da parte de cima exatamente na fronteira da minha seção delimitada. Então eu estou aqui cortando exatamente na fronteira da minha seção delimitada. Vocês veem que eu tenho aqui uma imagem, né, na seção de cima, e essa imagem ela não é prejudicada pela forma que está invadindo, digamos assim, né, tá sobrepondo aí, passando para a seção de cima, né? Então é como se não existisse essa forma aqui na seção de cima, tá? Porque ela está delimitando na seção delimitada, na seção de baixo, que é uma seção delimitada. E aí eu consigo dar esse efeito aqui, que na hora que eu visualizar esse efeito, vai ficar como se fosse uma onda, dando continuidade e fazendo uma espécie de transição de uma seção para outra, ok? Então, só para mostrar aqui como é que fica aqui na visualização, eu vou usar essa forma de visualização aqui interna. Então eu tenho aqui a primeira seção, e aí eu estou passando para a segunda seção e estou tendo esse efeito de onda aqui na hora que eu entro aqui na segunda seção, ok? Então a seção delimitada ela serve principalmente para dar esse tipo de efeito. É muito usado com as formas, tá? Então vou adicionar aqui uma outra forma só para a gente ver um outro efeito interessante de design que a gente consegue aqui. Eu vou colocar uma outra forma gradiente aqui e vou colocar essa forma gradiente aqui no cantinho. Então você viu que eu consigo ter um efeito assim de algo maleável, algo flexível, né? Então eu adicionei aqui, por exemplo, numa outra cor, né? Eu vou adicionar aqui uma outra, por exemplo, aqui no outro cantinho, uma outra forma, só que desse lado aqui. Então, deixa eu só puxar essa imagem aqui um pouquinho para cima. Vocês veem que eu estou usando muito o Free Canvas, né? Então eu consigo estar usando o Free Canvas em qualquer tipo de seção, né? E aqui eu tenho uma forma, vou só mudar um pouco essa forma, só para ficar um pouquinho diferente aqui. Vamos escolher aqui uma forma que seja mais interessante aqui. Vou colocar essa aqui, por exemplo. Então, mudei aqui a forma, e você viu que eu delimitei, né, a forma dentro do escopo aqui dessa seção. E aí eu posso ter, por exemplo, aqui uma imagem aqui no meio, né? Então, é só encontrar aqui a linha do meio, pronto. E aí eu consigo ter um efeito assim. Você viu que eu criei um design baseado em ondas, né? Baseado em formas que são curvilíneas e que dá um efeito bem legal aqui na minha página. Okay? Então esse é o conceito de seção delimitada. A gente vai estar falando sobre outro tipo de seção e como adicionar outros elementos em outros tutoriais. Para quem estiver gostando desse vídeo, por favor, não esqueça de dar um joinha. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma dica, também adicione aí na seção de comentários. E siga a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. A gente está sempre postando novos vídeos e novas dicas aí com bastante frequência, ok? Pessoal, nesse vídeo tutorial nós vimos como que a gente usa uma seção delimitada. Inclusive a gente viu alguns exemplos com formas, né, que permitem criar efeitos bem legais de transição, por exemplo, de uma seção para outra, através de formas no formato de ondas. A gente também viu que a gente pode usar formas nos cantos das seções, né, delimitadas, e criar efeitos bem interessantes. Se você gostou desse tutorial, não esquece de dar um joinha pra gente. E se você quiser acompanhar outros tutoriais e dicas no canal do YouTube, se inscreve aqui no botão inscrever-se.
No próximo vídeo tutorial, nós vamos falar sobre um outro tipo de sessão. Nós vamos ver sobre a sessão flexível e quão poderosa a sessão flexível é e como que a gente usa ambas as sessões delimitadas e flexíveis. Nos vemos no próximo tutorial. Até lá!